Então, nessa ação penal 502, 31, 35, 31, continuidade do depoimento do senhor Ivan Vernon Gomes Torres Júnior, eu devolvo aqui as perguntas à defesa da senhora Márcia e do senhor Fábio. Certo, em relação a esses depósitos, senhor Ivan, quem é que decidiu que esses depósitos iam ser feitos na conta da senhora Márcia? Pedro Correia. E como é que o senhor sabia dessa questão interna familiar? Ele conversou isso comigo. Ele chegou a justificar isso ao senhor? E nessas justificativas que o senhor Pedro fez ao senhor, ele chegou a mencionar que a Márcia sabia exatamente qual era a origem desses depósitos? Isso eu nunca questionei ele nunca falou. E em relação ao Fábio? Fábio sabia. O senhor chegou a dizer aqui que o Fábio teria ligado para o senhor? O Fábio ligava todo mês cobrando o depósito. Mas então ele sabia exatamente que era... E como é que agora, o senhor sabe Márcia, disso? não posso afirmar. E com base em que o senhor diz que ele sabia? No dia do pagamento da Câmara, ele liga e pergunta do depósito na conta da mulher e, primeiro dado, segundo dado, quando pessoalmente, no início desse processo, quando estivemos juntos, ele pediu para ver o contra-cheque da Reinaci para saber quanto seria depositado todo mês. Isso foi antes ou durante os depósitos? Não. No primeiro ou no segundo mês, ele pediu, eu gostaria de ver o contra-cheque da Reinaci. E isso pessoalmente, por telefone? Não, pessoalmente, porque aí eu peguei e entreguei o contra-cheque a ele. E o senhor se recorda do valor não, que era depositado? Eu já falei, não me recordo, são muitos. Nem aproximadamente? Deve ser uns 3, 4 mil reais, acredito. Acredito, não sei, eu não me lembro. Isso você, desculpe, pegando no registro da Câmara, você vai ver que vai bater direitinho o líquido com a entrada na conta dela. O senhor chegou a falar de um contato que o Fábio teve com o senhor a respeito do pagamento de um cartão, dessa viagem Sim, na Europa. Na viagem para a Europa. Esse valor que foi depositado por Fábio, ou a mãe de Fábio, o senhor sabe a origem desse valor? Não, hoje em dia eu sei. Qual é a origem desse valor? A origem, Alberto Youssef. E como é que o senhor sabe disso? Porque no processo consta todos os depósitos fracionados que foram feitos por ele. Exatamente nesse mês, no final de julho, na minha conta desse ano, no dia do pagamento, tem esse depósito fracionado. É da agência ali do local em São Paulo onde fazia. Então o senhor está dizendo que ele recebeu o repasse do Alberto e com esse dinheiro repassou ou fez o pagamento? Não. O que eu estou dizendo explicar melhor? É que ele coordenou o depósito do dinheiro do Alberto Youssef na minha conta. Qual o pai dele? Ele ligou, falou, hoje vai ser pago o cartão, às 11 horas da manhã, o dinheiro está na sua conta. E se você for no extrato, olhar a agência que fez o depósito, foi uma agência em dinheiro em São Paulo, aonde foram todos os depósitos em dinheiro de Youssef na minha conta corrente, seguiram um mesmo padrão, serem fracionados e serem numa mesma agência em São Paulo. Sim, mas isso é o que o senhor deduz. Não, que eu deduzo não, que está no processo. Foram depósitos identificados? Hein? Não. Existe um tópico dentro da denúncia, dentro da Polícia Federal, que fala transferências de Youssef para Ivan Vernon. Certo, o senhor está afirmando isso com base no que o senhor viu no processo? No processo. É isso, né? Mas o senhor sabe, a pergunta objetiva, o senhor sabe se esse depósito foi identificado? Não, foi em dinheiro. Ele foi feito em envelope e em dinheiro, nessa agência de São Paulo. Sem ser identificado? Sim, nunca era identificado. Perfeito. O
senhor sabe dizer se a Márcia Danzi chegou a auxiliar o doutor Pedro Correia no pagamento de algumas despesas pessoais, sim, por algum período? Vamos lá. A tal folha. Existia uma folha semanal de despesas de Pedro Correia. Essa folha era dividida em despesas pessoais, despesas da Fazenda, despesas de Brasília, despesas de Recife, etc. e tal. Isso, a início, era coordenado por Dona Maria Adélia. Sempre existia confusão de duplicidade, de pagamento, etc. e tal. Então, essa função foi passada para a Márcia. A paz familiar reinou com a Márcia elaborando a folha. Então, essa folha, toda terça-feira, chegava em Brasília, era impressa, era entregue a Pedro Correia e ele resolvia o que ia ser pago ou não e como. Isso eu não tinha acesso. Mas Márcia, durante anos, elaborou essa folha. Quem tem mais perguntas, Excelência? Certo. Outros defensores que não do próprio acusado? Então, o defensor do próprio acusado. Boa tarde, Ivan. Só vou fazer alguns esclarecimentos porque algumas questões ficaram confusas, pelo menos para mim. Você disse que hoje tem conhecimento que o dinheiro que era depositado na sua conta era do Youssef, mas na época, objetivamente... Não, era dinheiro que Maria Adélia e Fábio Neto depositavam. Nunca passou que isso seria um ilícito na tua cabeça? Não, em absoluto. A mesma coisa como você imagina chegar... Jonas Aurélio foi até mais inteligente do que eu de guardar esses depósitos. Eu tinha, até o dia que Pedro Correia foi preso, todas as contas aéreas, todos os depósitos feitos na conta de Alberto Rolo, eu tinha tudo isso. Tudo era arquivado em Brasília. Eu cheguei e falei, foi preso, acabou, vamos pegar, jogar isso tudo fora, que é papel velho. Isso tudo tinha, seria tão fácil chegar agora, não teria que se explicar nada. Ivan, uma outra questão. Consta nos autos que você já esteve no escritório, pelo menos a Polícia Federal, se eu não me engano, menciona que você já esteve no escritório do Youssef. Nunca estive. E como é que você explica essa imputação que é feita? Não sei. Eu acho que não tem essa referência, doutor Salvador. Tem, o doutor Márcio Anselmo colocou isso no depoimento, pelo menos para nós que tinha gravação. Eu estou só colocando para ficar claro. Uma última questão. Diferente da origem que depositava o dinheiro, se era da Renasci, se era da Vera Lúcia, ou se era das pessoas que o ex-deputado indicava o senhor que faria o depósito, algum dinheiro o senhor ficou com... Você reteve? Não tinha necessidade. Okay. Eu nunca tive necessidade do dinheiro dele. O que eu ganhava, ou o que eu queria em termos de bens culturais, é a minha vaidade. Se eu não tinha, minha mãe me dava. Ok. Que era Paris, via exposição tal, aparecia esse dinheiro para eu ir. Sem mais perguntas. Um dos últimos esclarecimentos do juiz aqui, diante de questões que foram colocadas. O senhor mencionou que a senhora Márcia fazia essas folhas, mas ela também se encarregava de fazer pagamento? Sim. E ela recebia depósitos para isso? Não sei. O que esclareci para ele foi, chegava a folha, essa folha era impressa, entregue a Pedro Correia. Tá. E Pedro Correia se entendia com ela. E por que o senhor mesmo não fazia esses pagamentos? Pelo que porque eram pagamentos de ração do armazém, não sei, das couve em Caruaru. Era transporte de cavalo. O senhor me desculpe, esse universo eu não tenho o menor controle. E o senhor Pedro Correia não tinha alguma empresa para lidar com essa parte de gado, de cavalo? Existia uma pessoa jurídica. Mas... Por que aquele depósito da Renasci era depósito para própria Márcia e Fábio? Não, era depósito nunca depositei da Renasci. Desculpe.
a primeira parte, esse depósito, segundo Pedro Correia, era para as despesas de alimentação da casa de Fábio e Márcia. Então eram para eles mesmo, não era para pagar terceiros? Não, não era para terceiros. E eu não entendi muito bem por que esse dinheiro, por exemplo, da Renasci ou mesmo da Vera Lúcia, transitava por sua conta. Por que não era utilizado diretamente para fazer os pagamentos? Olha, ficava difícil, no caso da Márcia, se alegava em Recife, se alegava que era para alimentação. Tá? E o da Vera, na realidade, era para complementar o crédito aéreo. E não necessariamente ele pagava crédito aéreo. Às vezes ele pagava parte de um cartão de crédito. Mas, por exemplo, da Renasci, por que não era feito o depósito da conta da Renasci para a conta da Márcia ou da conta da Renasci para a conta lá desse Alberto Rolo? Diretamente, porque transitava na sua conta. Não, nessa época não transitava na minha casa, na minha conta. Eu sacava e fazia. Ah, o senhor sacava diretamente. Isso. E esses valores que transitaram eram o quê? Isso já era no final, que saía o dinheiro, estava o processo no Supremo, todo mundo nervoso. Isso não é uma constante. Você checando aí, esses depósitos já são mais no segundo mandato dela. Desses valores que eram depositados para a Márcia da Renasci, por que não era depositado no Fábio? Para o Fábio diretamente? Não sei. Isso aí era uma decisão de Pedro Correia. Sim. Se o senhor souber a justificativa, não sabe então? Não sei. E pelo que eu entendi, a Renasci ela sempre ficou lotada na liderança? Ou não. Ela foi lotada no gabinete parlamentar de Pedro Correia e depois no gabinete parlamentar de Aline Correia. Certo. E a Vera Lúcia? A Vera Lúcia sempre foi lotada na liderança. Na liderança. Tá. Mas ela foi trabalhar um período com a Aline Correia, foi isso que o senhor No disse? primeiro mandato de Aline, passou a trabalhar com a Aline. Tá. Mas sem mudar a lotação? Sem mudar a lotação. O senhor gostaria de falar alguma coisa ainda em seu depoimento, senhor Ivan? Eu acho que já esclareci todas as dúvidas. Bom, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Ivan Vernon. Pode encerrar a gravação.